E vamos de destaque internacional, porque a França anuncia a morte de um importante líder do Estado Islâmico. Por isso, vamos a Londres conversar com o nosso correspondente Renato Senise. Senise, olá para você. Conta para gente, essa morte foi confirmada pelo presidente Emmanuel Macron? É isso, Karina. Bom dia para você, bom dia, Tiago, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Falo diretamente do Reino Unido. Dia bonito aqui em Londres, temperatura de 21 graus na beira do rio Tâmisa. O próprio presidente francês, Emmanuel Macron, foi quem anunciou a morte desse líder desse grupo islâmico. O nome dele era Adnan Abdul Walid al-Sahraoui. O presidente Emmanuel Macron anunciou que ele foi morto, que ele foi neutralizado pelas forças francesas. A morte dele teria acontecido já no mês passado. Inclusive, no Mali já existia esse rumor, esse boato de que ele havia morrido, mas, segundo as autoridades francesas, era necessário esse tempo para identificar a identidade da pessoa morta, por isso que demorou tanto tempo, demorou um mês para ser confirmada a morte desse líder terrorista. O Estado Islâmico do Grande Saara foi criado por esse líder em 2015 e desde então é considerado o maior responsável pelos ataques que deixaram muitos mortos na chamada região das Três Fronteiras do Mali, Níger e Burkina Faso, que foram três colônias da França, eram colônias da França até meados do século passado. Desde 2013, a França tem tropas na região para combater esses grupos terroristas. É a chamada Operação Barkhane, Força Barkhane. Foi ela que acabou realizando essa operação que matou esse líder extremista. Só que em junho desse ano, o presidente Emmanuel Macron anunciou que a Força Barkhane irá ser extinta. A França vai retirar alguns soldados da região. A previsão é que até o final desse ano, 2.000 soldados franceses deixem a região. A França seguindo aí uma tendência dos países europeus e até dos Estados Unidos, né? Tirando tropas de regiões, de países onde parece que a guerra nunca termina. É o caso do Afeganistão, recentemente. Então, a França vai retirar boa parte das tropas dessa região. A França que vem sofrendo muito com esses ataques. Por exemplo, em 9 de agosto de 2020, 6 trabalhadores humanitários franceses foram mortos justamente por esse grupo, por esse braço do Estado Islâmico, né? O Estado Islâmico tem braços na África, na Ásia Central, até na Europa. Então, esse braço tem prejudicado muito a França tem combatido e, segundo o presidente Emmanuel Macron, a morte do al-Sahraoui é uma grande vitória dessas forças francesas. Ô Senise, um outro representante do Estado Islâmico vem assustando pela frieza durante um julgamento que é considerado o maior da história da França, é isso? É o maior julgamento da história da França. São 330 advogados nesse julgamento, 20 réus, 1.800 civis envolvidos. Os 20 réus são acusados de participarem ou colaborarem com os ataques de novembro de 2015, que acabaram deixando 130 mortos na França, 350 feridos. O Salah Abdeslam e os outros réus não iriam falar nesse início do julgamento. A previsão era de que o interrogatório do Salah Abdeslam começasse em novembro e termine só em fevereiro. Mas a defesa entrou com um pedido para os juízes para deixarem os acusados falarem nesse início, justamente para eles colocarem a posição deles, para deixarem claro desde o início qual é a posição deles. E o Salah Abdeslam deixou todo mundo assustado realmente com a frieza. Ele é o único dos terroristas sobreviventes aos ataques, né? Ele foi para a França com outros 9 jihadistas. Os 9 jihadistas morreram, eles ativaram um cinto explosivo e acabaram morrendo no ataque. O Salah Abdeslam não conseguiu ativar o cinto, então ele acabou sobrevivendo, voou de volta para Bruxelas, na Bélgica, e foi preso 4 meses depois. O Salah Abdeslam disse que nem ele, nem os líderes jihadistas que acabaram morrendo nos ataques, tinham nada pessoal contra as 130 vítimas fatais, que o problema deles era com a França, que a França atacou, bombardeou a Síria, que a França não distinguiu homens, mulheres e crianças, então que a França merecia sofrer da mesma forma que o Estado Islâmico sofreu. Ele disse não se arrepender dos ataques e não pediu desculpas para as famílias dos mortos. Então, ele assustou pela segurança e pela forma, pela sinceridade dele e não demonstrar nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de pena ou de ressentimento por tudo que fez. Então, e esse foi só, ele falou por 5 minutos apenas em novembro. O interrogatório dele vai durar de novembro a fevereiro do ano que vem. Aí teremos mais declarações dele, com certeza, todos aqui na Europa, a França em peso, noticiando, cobrindo o julgamento. Não é transmitido ao vivo, não houve permissão da justiça, mas está sendo gravado e, claro, tem chamado a atenção de todos na França.